Bem-vindos a mais uma live do culto de ensino da Assembleia de Deus Igreja Viva. Nosso muito obrigado a você que está nos prestigiando nessa live desta noite. Que Deus o abençoe. Nesta noite iremos falar de como usar sua fé. E que a doce paz de Jesus esteja no seu coração, para que você então venha a aprender nesse culto de ensino, porque tenha certeza que o Espírito Santo de Deus tem a falar aos nossos corações, através dessa importante palavra, como usar a sua fé. Utilizando a fé de maneira agradável a Deus, de maneira útil a nós e de uma forma especial. Nós estamos nessa noite aqui de uma forma até improvisada, né? Mas graças a Deus, estamos aqui para compartilhar aquilo que temos recebido do Senhor. E na nossa live de hoje, como usar a sua fé, nós vamos falar, é óbvio, sobre a fé. Porque a fé, olha, o que é a fé? A fé é a confiança em Deus, em Cristo Jesus e na sua palavra. A fé, verdadeiramente, ela tem os seus atributos, que acrescenta valores a nós como pessoas humanas. Eu gostaria de já partir para a leitura da palavra de Deus, que está no livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 17, e verso 5, que diz-nos assim a palavra do Senhor. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Os seus apóstolos disseram então a Cristo: acrescenta-nos a fé. Jesus estava falando e pregando, né, sobre como devíamos ter a nossa vida aqui e como deveria pautá-la. E os discípulos se voltam para Jesus e dizem: uma coisa nós precisamos, Senhor, aumenta-nos a fé. Aí eu pergunto para você: aumentar a nossa fé? Por que razão Deus aumentaria a nossa fé? Posto que nós temos a fé, a nossa fé. E essa fé verdadeiramente é uma fé que vem para encher o nosso espírito, nosso gozo, nossa alma. E nós pedimos a Deus que venha fortalecer o nosso coração, a nossa alma, através da riqueza da fé. Fiquem vocês sabendo que todos têm fé. E eu gostaria que a fé, e que os irmãos tivessem o carinho, o afeto, de entenderem que a fé é um atributo divino. Nós vamos aqui dar uma pausinha aqui, e eu gostaria de fazer algumas leituras. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 15. E no verso 28, é aqueles versículos que falam para nós que então respondeu Jesus:
Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Veja que Jesus exaltou a fé daquela mulher. Uma mulher simples, uma mulher humilde. E eu gostaria que agora você meditasse um pouquinho. Vamos estar dando uma pequena pausa aqui. A minha equipe técnica. Meus irmãos, quando nós falamos de fé, isso independe da condição social, independe do seu tamanho, do seu peso, da sua forma, não. Uma mulher do povo se aproxima de Jesus e diz: Senhor, e ela implora e suplica, e Jesus então conversa um pouco com ela e diz: olha, mulher, grande é a tua fé. O que eu devo fazer para ter uma fé grande, pastor? Como que eu posso ter uma grande fé? Porque Jesus disse que a fé seria como um grão de mostarda que entre as sementeiras é a menor delas. O menor grãozinho é o grão de mostarda. E Jesus disse que se a tua fé já for como um grão de mostarda, tereis esse monte, lança-te daqui no mar, tudo. Então, como posso ter uma grande fé? Nós vamos nessa noite falar algumas coisas sobre isso. Mas eu gostaria de falar para você que você tem que entender que a fé, ela tem que ter essa confiança. Confiança na obra redentora de Cristo. Você tem que ter a fé na obra redentora de Cristo. E aceitar os benefícios que isso produz. Isso é fé. Você, então, com confiança na obra redentora de Cristo, aceitar e receber os seus benefícios. A fé. Essa fé aí produz fruto. No livro de Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 1, Romanos 1, no verso 16 e 17, quando fala da justiça pela fé. Porque como que eu vou usar a minha fé? Como que eu vou usar a fé? Porque você vai testificar da justiça pela fé. Diz assim o texto: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Esses são os benefícios de vivermos pela fé. Um exercício contínuo, algo aplicado na vida útil, na vida prática. Algo que você usa e utiliza em todo momento e em todo instante é a fé. Porque fazemos tudo por fé, pela fé e por fé. É isso que o cristão faz. É o exercício que faz uma grande fé.
Eu vou exemplificar já para você. Mas primeiro eu quero ler no livro de Tito, no capítulo 1 e verso 4. Livro de Tito. Vamos lá. Tito. Capítulo 1 e verso 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é a doutrina revelada por Deus. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Não era Tito filho de Paulo, gerado segundo a carne, mas era segundo o Espírito. Tito era um discípulo que foi ganho por Paulo, que Paulo era pai da fé de Tito, mas ele disse meu verdadeiro filho. Era filho, amigo, irmão. Segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja que isso é a doutrina revelada por Deus sobre a fé. Porque a fé comum, então, ela revela graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A qual a paz de Deus que excede todo entendimento, nós teremos somente e unicamente no céu. Aqui você tem dor, aqui você tem morte, aqui você tem aflições. Veja que grande aflição que está vivendo aquele povo no Líbano, a qual explodiu ali em Beirute, na capital Beirute, na região da área portuária, que fez um estrago imenso. Meu Deus, muitas vidas ceifadas, centenas, milhares de feridos e devastação. Cenas horríveis que se repetirão com o anticristo. Eu sei que esse ano aqui está um ano atormentado, eu não quero colocar pavor em ninguém, mas existem profecias aí que esse ano, meu pai, é o princípio de dores. E é por isso que essa época é a melhor época para você entender como usar sua fé. Como você vai usar sua fé? Muito bem. Eu vou usar um exemplo aqui de uma família. A família Ochiski. Essa família é muito cara para mim, muito querida. Essa família Ochiski é do princípio da minha fé. E eu, nos primeiros dias da minha fé, vi aquele irmão chamado Nelson Ochiski, que a gente guarda amizade, guarda com carinho até hoje o seu contato. E com seus filhos, sua esposa, irmão Zinete. E ele tocava o órgão na igreja, ele era organista. E ele tinha aquele órgão portátil, que levava e trazia. É uma coisa pesada. E tinham seus dois filhos, o Rogério e o Roberto. O Rogério era o mais velho e o Roberto mais novo. Quero crer que tinha entre 14 e 15 anos o mais velho, o Rogério, e entre 12 e 13 anos o Roberto. E eles carregavam cada um seu instrumento, que era o contrabaixo e a guitarra, e eles tocavam. E o seu pai tocava o órgão, eles tocavam a guitarra e faziam ali a parte musical, com as músicas que tocavam ali. E eu notei uma coisa, que eles tinham dificuldade para transportar e não conseguiam.
não conseguiam transportar de maneira nenhuma aquela guitarra e o contrabaixo. Eles tinham dificuldade de transportar a guitarra e o contrabaixo. Por quê? Porque eles eram fraquinhos, não tinham força e eles tinham medo de pegar a guitarra, tinham que subir escadas para chegar na nave do templo. Tinha as escadarias e eles, tendo que carregar o instrumento, tinham medo de derrubar o instrumento e causar dano. E eles então pediam que alguém ajudasse. Muitas vezes até eu mesmo ia lá para ajudar a carregar uma guitarra, um contrabaixo. E tinha o instrumento do mais velho, que era o pai deles, que era o órgão. E era meio pesado mesmo. E ele levava. Mas eles, eu notava que eles tinham o mesmo problema que eu tinha quando era bem novo. Que até os meus 14 para 15 anos, meu braço era tão fininho, meu braço era tão magro, que eu usava a camisa aqui, ó, abotoada, tudo aqui, ó, eu usava, porque eu tinha vergonha dos meus braços. E eu notava que aqueles dois, o Rogério e o Roberto, eram da mesma forma. Eles vinham e vinham abotoado, aqui, abotoado. Por causa do quê? Porque eu notei que era a mesma coisa que eu. Tinha os braços finos. E o mais interessante é que eu estou falando para você de fé. E você está dizendo, o que assunto essa fé tem a ver com esse assunto aí de braços magros e tal? É que eu vou te explicar para você. O Rogério, ele chamou o pai dele e disse, meu pai, eu peço ao senhor que me autorize, eu quero ir fazer musculação, eu quero entrar numa academia. E o pai resistiu, mas não teve jeito, a insistência foi tão grande, e o pai disse, tá bom. E o Rogério começou então a ir para a musculação, e ele começou a se exercitar. Ele começou a levantar halteres, ele começou a fazer barra, começou a fazer flexão, e ele foi então crescendo. A musculatura dele foi desenvolvendo. Não demorou muito tempo, o irmão dele só olhando, só observando. E quando viu que o irmão já começou a usar até camisa de manga curta e dobrando aqui assim, ele chegou ao pai e disse, pai, eu quero fazer também. E o pai, mas meus filhos, mas o que está acontecendo? Não, pai, eu quero ir também. O pai muitas vezes não entendia, não entendeu o que estava acontecendo. Mas então autorizou. E lá foi então o Roberto fazer musculação junto com o seu irmão. Resumindo, para mim não demorar tanto nesse assunto, eu vou dizer para você que ele ficou com as musculaturas tão definidas que ele chegava na igreja de camisa de manga curta, camisa apertada, e mostrava todo o seu peitoral, seus músculos. Por quê? Agora não usava mais camisa de manga comprida, usava camisa de manga curta. Mostrava, chegava encostado em mim e tal. Eu falei, vocês estão fortes, rapaz. Mas não é que eles estão fortes. Eles começaram a trabalhar de tal forma que quando teve aquele concurso, fisiculturismo, né? E teve aqueles concursos, eles foram competir. E qual foi a surpresa? O Rogério quase chegou a ganhar no estado de São Paulo, mas ficou em segundo lugar, mas poderia ser ele também. E o irmão dele chegou até as finais. O Rogério e o Roberto, com musculatura definida, com os juízes olhando e dando nota, todos favoráveis. Aqueles magricelinhos, aqueles fraquinhos que não carregavam o seu instrumento, agora eram destaque, forte, músculo. Por que o senhor está falando isso? Calma. A coisa desenvolveu tanto que eles abriram a própria academia. Foi uma época de muito sucesso para eles. Muito. Eles abriram a própria academia. Agora eu vejo o crente dizendo que está fraco.
de estar com a sua fé dizendo, olha, irmão, ore por mim. Irmão, me ajuda, irmão. Eu vejo aquele quadro do Roberto e o Rogério, me ajuda aqui a levar o instrumento, que eu não consigo. Mas depois eles carregavam os dois instrumentos aqui, o do pai aqui, e ninguém precisa ajudar mais não. Agora tá forte. Eles exercitaram. Eu vou dizer para você hoje como usar sua fé. Exercite-a. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome curarão. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Tudo isso por exercício da fé. Muito bem. Chega lá um príncipe dos judeus e diz, meu senhor, meu servo jaz miseravelmente em casa. E ele disse, tá bom, eu irei lá na sua casa e curarei o teu servo. Ele disse, não, Senhor, basta uma tua palavra e o meu servo ficará são. Jesus disse, olha, tamanha fé, vai e seja feito como crês. Aí vem o centurião. Centurião é centurião romano. É aquele homem que é colocado sobre um pelotão de 100 soldados. É o centurião. Ele lá é a autoridade. Junto àqueles homens, ele manda e os homens vão, ele chama os homens vêm. E é isso que ele foi falar com Jesus. E Jesus disse, olha, Senhor, eu também sou homem de autoridade. E eu falo para os meus soldados, vai, e eles vão. Fala, vem, e eles vêm. Então, Senhor, fala só uma palavra, vai, dá a ordem. E o meu criado sarará. Jesus disse, olha, mais uma grande fé. Vindo de um centurião romano. Você sabe que a fé, muitas vezes, as pessoas nos surpreendem. Mas é o exercício da fé. Você tem que crer e ter confiança em Deus. Você tem que ter confiança em Cristo. E na sua palavra. Porque como você vai usar sua fé se você não crer na palavra? Porque a fé vai crescer, a fé você vai exercitar. Como? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem pela palavra. O exercício é a palavra. Quantas vezes e quantos dias você já não tem lido a palavra de Deus? A leitura também é um exercício de fé, pastor. É um exercício de fé. Orar. Como você entende que você vai crescer na fé se você também não orar? Orar também é um exercício de fé? Sim. Olha, quando se vai numa academia, se faz várias coisas. Aliás, tem até uma das que chama personal trainer, que está lá acompanhando, dizendo, ó, você vai fazer uma série de exercícios aqui nesse aparelho. Depois você vai passar para aquele outro, você vai fazer outro tipo de exercício. E depois daquele outro. Você sabe que tem gente que não está usando mais os aparelhos de Deus? Tem o jejum. Tem muita gente que não jejua mais. Como que você quer crescer na fé? Como que você quer ter uma grande fé? Meu irmão, eu estou aqui para te orientar como usar sua fé. Faça os exercícios. Ó, vai se fortalecendo.
A nossa vida precisa dessas coisas, com certeza. Jejuar, orar, ler a palavra de Deus, ir para a igreja, adorar. Adorar a Deus. Você não precisa adorar a Deus só quando você está na igreja. Faça o exercício de fé. Ande com Deus. Às vezes você está no carro, eu estou cantando um corinho, daqui a pouco começo a sentir a presença de Deus. Me alegro. Eu estou no banco, muitas vezes, começo a sorrir do nada e as pessoas dizem, o que foi? O que o senhor viu? O senhor está sorrindo? Eu falei, não, eu estou alegre com Deus. A pessoa fala, opa, alegre com Deus? Porque as pessoas hoje andam estressadas, andam preocupadas, andam cheio de temores e muita apreensão. E eu quero convidar você a colocar mais fé na sua vida. Aí você vai crescer na fé. Porque na verdade é o que nós precisamos fazer, exercitar a nossa fé. Eu vou chamar a nossa irmã Jéssica. Nossa irmã Jéssica para cantar um hino de louvor a Deus. E com certeza há de falar aos nossos corações. Eu quero também aqui dizer a você que é uma grande alegria tê-los conosco. Eu vou continuar a falar um pouquinho mais só, mas é só para encerrar aqui a nossa live dessa noite, como usar a sua fé. Vamos ouvir nossa irmã Jéssica, adorando a Deus. Que hino, Jéssica? Deus é Deus. Deus é Deus, aleluia. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Ele é o nosso Deus, né? Deus é Deus, independente de qualquer situação que nós estejamos vivendo, né? Nossa fé deve estar firmada nele, no que ele faz e o que ele deixa de fazer também, porque a vontade dele é que prevalece nas nossas vidas, amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio o sim e o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que ele faz. Eu adoro
Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Bendito e santo é o nome santo de Jesus. Glórias a Deus. Meus queridos e amados irmãos, Deus é Deus. Há uma coisa que Deus fez, é que Ele colocou fé. Sim, colocou fé em todos os corações, em todas as almas. Sim, há fé. Eu e você temos fé. Todos têm fé. Agora, você tem que crer, confiar e se revelar como um cristão. Tendo fé em Deus, fé em Cristo e na sua palavra, como dissemos no princípio. Agora, tem uns que têm alguma coisa chamado dom da fé. E esse dom da fé não é a fé normal, a fé cotidiana, a fé é um dom dado por Deus. E há homens e há mulheres que têm o dom da fé, como tem o dom da profecia, o dom da ciência, né? Ah, sim, tem. Deus deu uns para pastores, outros doutores. São dons de Deus, que Deus o dá conforme lhe agrada. E esse dom é dado, mas será requerido? É óbvio que sim. Porque Deus não dá nada assim, tudo que Ele dá, como diz, se Ele dá os talentos, Ele vai cobrar depois. E a pessoa vai ter que dar conta. Porque Deus deu para ele trabalhar para o Senhor. E tem aqueles que têm esse dom da fé, com certeza, certo? Mas, independente do dom da fé, todos têm fé. E o que eu quero dizer é que Deus nos dá a oportunidade de fazer essa fé crescer, essa fé de se desenvolver. Os discípulos quiseram um caminho mais fácil. Os apóstolos disseram: mestre, aumenta-nos a fé. Isso que basta. E ele então disse: bom, é isso que vocês querem mesmo? Tá bom. Só que, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Não se iluda com essas coisas. Se alguém pedir coragem, Deus vai dar coragem para ele ou vai dar a chance de mostrar a sua coragem? Você acha que é covarde e tal, você não vai suportar, não vai querer? Mas Deus não vai dar, nunca deu e nunca dará. Prova, luta maior do que você possa suportar. Deus não faz assim. Mas a luta do seu irmão, você não suportaria. E ele não suportaria a sua. Porque cada um que tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Tudo isso por fé, pela fé e para a fé. Você tem que crescer cada dia, cada manhã. Muitas vezes o crente está tão desapercebido que ele nem exercita mais, nem a gratidão. Ele senta à mesa, levanta, e alguém pergunta: e você agradeceu pelo menos a Deus o alimento que você tomou? E ele já: mas quando eu chego em casa eu agradeço pelo dia, agradeço pelo que eu comi, pelo que eu bebi. Olha, muito bem, mas o exercício da fé diz da gratidão, diz do carinho, diz do amor, diz da atenção. Sabe, não é você deixar o Espírito Santo em casa
e sair de casa e ir para o seu trabalho, fazer os seus afazeres e depois retornar para o Espírito Santo. Ou tem crente que acha que o Espírito Santo nem fica na casa, fica só na igreja. E ele deixa o Espírito Santo na igreja e volta, e aí fica alguns dias, depois volta, e aí volta a ser crente na igreja pelo Espírito Santo. Aí ele vai orar, aí ele vai ler, aí ele vai cantar, aí ele vai ler a palavra. Mas é ali, naquele ambiente, naquele culto. Olha, eu convido a você a entrar numa esfera espiritual verdadeira. Você exercitar sua fé em tudo que você vai fazer. Porque é por fé, pela fé e para a fé. Para você fazer crescer, exercitar essa fé. Aqui nós vemos que o apóstolo, na verdade, é uma carta aos Hebreus que tem uma exortação a perseverar na fé. Perseverar na fé é você permanecer em tempo integral. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Cristo Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, com inteireza e com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque ele é fiel, fiel é o que prometeu. Então, o nosso Deus é fiel e ele espera nossa fidelidade. Andar com Cristo, andar com Deus, é andar pela fé, por fé, para a fé. Alguém que anda assim com Cristo, tá? Ele cresce na fé. É por isso que tem aqueles irmãos que dizem, olha, eu não exercito, não faço, não ando com Deus, não tenho isso, e ele vê algum crente que tem a vida consagrada, tem a vida que anda com Deus, lê a palavra, ora, jejua, e ele chega e diz, olha, irmão, ora por mim, irmão. Irmão, me ajude em oração. Irmão, sabe, irmão, eu estou fraco, irmão. Não, irmão, agora é hora de você usar a sua fé. E eu estou falando como usar a sua fé. Usa a tua fé. Você nunca mais vai pedir para ninguém estar orando por você, você vai com a sua fé. Você vai ser um grande homem de fé. Porque ora, olha o que diz aqui, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ah, e eu, como assim, pastor? Então, é isso que a fé vai fazer você crescer. Você não vai ver, mas você vai esperar. E as coisas vão acontecer. Porque tudo nessa vida é por fé. E Deus nos deu a nossa fé para nós exercitarmos, fazê-la crescer. Você sabia que tem no hospital, eu vi lá, pessoas que estão há muito tempo internado, vêm os fisioterapeutas, vêm fazer o quê? Eles vêm fazer exercício no braço, na perna. Por quê? Porque não usa, fica em cima de uma cama, atrofia. O músculo perde a capacidade, sabe, as pernas. Então eles vêm lá e ficam exercitando o paciente. Sabe por quê? Porque ele está definhando. Sabe o que nós temos visto nos dias de hoje? Pessoas que espiritualmente estão definhando. E que muitas vezes precisam ir na igreja e parece que aqueles homens que estão lá pregando, ensinando, eles ficam lá fazendo exercício para você que já está definhando.
Chegou a hora de você usar sua fé. Chegou a hora de você se levantar e começar a adorar a Deus, fazer a obra, não se intimidar. Quantas vezes eu ouvi falar, pastor, eu fui lá na casa do irmão lá, e quando eu cheguei lá, tinha uma irmã lá que estava na cama lá, pastor. Eu falei, tá, e por que você não orou por ela? Ah, pastor, a irmã até pediu para mim orar, pastor, mas eu vim chamar o senhor para o senhor ir orar lá. Vamos usar a sua fé, use a sua fé. Deus está pronto para atender às suas petições. Você vai se surpreender com o grande amor de Deus por nós. Você não precisa chamar a irmã do ciclo de oração, o presbítero, o pastor, não, o missionário, não. Você vai fazer a obra que Deus... Porque Jesus disse, olha, aproxima-se aí o príncipe desse mundo. Eu não tenho parte com ele, ele não tem parte comigo. Mas as obras de Cristo é desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo, pastor? Roubar, matar, destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para trazer vida e vida com abundância. Você tem fé, então use a tua fé. Quando você vê que a coisa está debandando, saindo do controle, o teu Deus tem o controle de tudo. Você vai orar e Deus responderá. Você se surpreenderá, se alegrará e a tua fé crescerá. Sabe por quê? Porque assim cresce a fé daqueles que creem em Deus. Exercite a sua fé. Eu estou ensinando nessa noite como usar sua fé. Exercite-a. Não fique parado. Eu vi uma foto hoje de um pastor, quero mandar um grande abraço para ele, meu amigo Genivaldo, que disse que estava com dificuldade, retornou na academia fazer os exercícios para... Pastor, mas o pastor fazendo exercício para carne? Falou, irmão, atrofia, é o que eu acabei de falar. Agora, usa a tua fé. Tem gente que está mais preocupado, irmão, como é que está a sua aparência? Como é que você está lá diante do espelho? E você e a sua fé? Se tivesse um espelho espiritual, você tivesse de frente. E é isso que nós temos que nos preocupar. Como é que anda? Irmão, eu espero que vá bem contigo como vai a tua alma. Oh, glória a Deus! Aleluia! Por quê? Porque um crente saudável, ele é um crente espiritualmente são, vigoroso. A luta vem e a luta vai. E ele está lá, alegre com Jesus. Porque as suas lutas, suas provas, são vencidas por fé. Você se lembra que os seus pais, seus avós, tiveram tempos difíceis também. Talvez não se assemelhe a esse que nós estamos vivendo, porque as coisas daqui para frente irão ficar em situação muito diferente mesmo, muito difícil. Nós não vamos pregar diferente, porque nós cremos que está chegando. Já cremos, inclusive, que o anticristo já está sobre a terra. Já estão falando de um governo único. Já estão falando... E que é isso? Que surpresa, pastor? Não é surpresa. Tudo nos foi revelado. Um Deus que começou a história pelo fim, revelando todo o fim até o começo. Então o nosso Deus não tem surpresa para aquele que crê em Deus, para aquele que confia em Deus. Mas uma coisa é certa, nunca houve tanta necessidade de o cristão usar a sua fé. Use a sua fé. Use e seja por Deus abençoado. A fé faz de um cristão um guerreiro. A fé faz do cristão alguém cheio da graça e do poder de Deus. Que essa mensagem tenha chegado ao teu coração.
Tenho certeza que o Espírito Santo, como falou ao meu coração, falou ao teu coração também. Use a tua fé e seja um grande vencedor. Deus te abençoe. Seja constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, antes tem sua recompensa. Deus os abençoe. Eu estou encerrando aqui essa live e esse ensino como usar sua fé. Mas tenha certeza que o Espírito Santo de Deus continuará falando e falando melhor a cada coração. Que Deus os abençoe. Eu gostaria desse momento aqui, antes de lembrar dos pedidos de oração, eu quero continuar pedindo em favor do meu tio que está lá em Santos, tio Zezinho lá, que está com câncer na traqueia. O meu primo, Dr. Roncone, um grande cardiologista da cidade de Campinas. Ele é originalmente da cidade de Jundiaí, mas está em Campinas trabalhando e está lá internado. Ele estava num estado muita preocupação com a Covid. O nosso cardiologista estava lá e a esposa dele é uma nutricionista e estava cuidando do seu marido em tempo integral também. E o irmão dele, que é outro cardiologista, nosso irmão Dal, né? O irmão dele. Estava cuidando dele, mas estava com Covid. Ele teve já uma melhora e nós vamos estar orando por ele na cidade de Campinas. Temos vários pedidos de oração. Eu quero pedir em favor até do aniversariante, nosso irmão Maranil, né? Nossa irmã Fran Freitas, que já se manifestou aí na live. Deus abençoe, multiplique os anos de vida e de paz em todos os aniversariantes. Eu que estão nos assistindo, abençoando com as ricas bênçãos do céu. Também quero falar sobre essa tragédia que aconteceu ali na cidade de Beirute, capital do Líbano, na região portuária. As cenas são misericórdia. São as cenas que em breve veremos sobre a terra em diversos lugares, que são cenas de devastação, de destruição. É o que a Bíblia nos relata, e eu creio, porque passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Isso quer dizer que a palavra é fiel, e isso vai acontecer em vários lugares da terra. Não se sabe a causa, a origem, mas causou mortes, muitas mortes. Ainda não terminaram de apurar a quantidade de mortes. Estavam falando em mais de 30, quase 40, e mais de 2.800 feridos. Mas não se tem ainda a certeza, mas vamos estar orando para que Deus abençoe, console, conforte e ponha sua mão poderosa. Porque as cenas ali são realmente de tristeza, de mexer com o nosso coração. Que Deus abençoe, né? Nós vamos estar orando nesse momento, inclusive por você, meu irmão, para que você venha crescer na sua fé e na graça que há em Cristo Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome de Jesus te damos graças, Senhor, por mais esta live, meu Pai, por estarmos falando e testificando a Tua palavra, falando sobre esse importante assunto que é a fé. Nós sabemos, ó Pai, dessa importância da fé, da esperança e do amor. Meu Pai querido, abençoe, ó Deus, todos que estão nos ouvindo, para que possam colocar em prática a sua fé. E que sejam abençoados desta maneira, conforme a Tua palavra nos foi dada, meu Pai, nesta noite. Agora abençoa, Pai, aqueles que estão em aflição, em angústia, em necessidade, meu Pai, aqueles que estão nos hospitais, meu Pai. Te peço por aquele nosso amigo, nosso irmão Jefferson, que está ali, meu Pai, da cidade de Taubaté, ali no Incor, aguardando um transplante de coração, meu Pai.
numa situação ali, meu Pai, que só Deus. A sua família está toda, meu Pai, preocupada, e ele está ali internado naquele hospital, como o meu primo que está ali, o Dr. Roncone, que está ali na cidade de Campinas, meu Pai, com a Covid, o meu tio que está ali, e muitos outros pedidos que estão, a Deus, sendo agora colocado diante da tua face, que venha, Senhor, porque tu és o Deus de perto e é o Deus de longe. Venha socorrer a todos os pedidos. Aquele marido que está pedindo para a esposa está pedindo para o marido, aqueles pais que estão pedindo pelos filhos, os filhos que estão pedindo pelos pais. Enfim, meu Pai, o Senhor é poderoso para atender e fazer muito mais do que nós pedimos ou nós imaginamos. Por isso nós damos graças agora e te agradecemos, certo que as tuas bênçãos virão, em nome de Jesus. Amém. Agora, mais uma vez quero agradecer ao pastor Ari, não fiz referência, mas essa é a live da Assembleia de Deus Igreja Viva. Nossa sede ali na Avenida Jornalista Paulo Zing, 561 Pirituba. Dentro em breve estaremos já com as nossas portas, né? Já com nossos cultos presenciais, e você vai ter liberdade de estar ali, recebendo o abraço, recebendo... Oh, meu Deus, que saudade que eu tô, meu irmão, de dar aquele abraço, porque uma vez alguém me disse, não existe menor distância entre dois corações do que um abraço fraternal. Quando você abraça alguém, os corações estão perto, um batendo ao lado do outro, ali, sentindo o amor fraternal de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Agora receba as bênçãos aonde você estiver. Levante a sua mão comigo. E que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as santas, divinas, doces consolações do seu Santo Espírito, seja sobre cada um de nós e reine com toda a sua igreja, hoje e sempre. Todos digam amém, amém. Mas fiel é Deus.